Patrícia Seco estimula a leitura de muitas crianças que pedem esmola nas ruas da cidade de São Paulo. Em vez de dinheiro, ela dá livros. Patrícia, conta pra gente o que é esse trabalho que você faz, que você desenvolve em benefício da leitura das crianças, que é distribuição gratuita de livros. Bom, eu acho que a criança gosta de ler. O único problema é que o livro não está no caminho da criança, o livro não está sempre chegando às mãos das crianças. Então eu tenho um trabalho com inúmeras empresas parceiras e instituições também, e o próprio governo, de distribuição gratuita de livros. A gente faz com que os livros cheguem nas escolas públicas para distribuição e para as crianças levarem o livro para casa, para o livro ser da criança, para ela poder emprestar para quem ela quiser, para o pai poder ler, para a avó poder ler, para o tio poder ler, para eles poderem trocar os livros. Então o trabalho é mais ou menos esse. Mas você também, em vez de dinheiro, dá livro para as crianças que eventualmente pedem esmolas pelas ruas de São Paulo. Me fala um pouco dessa sua iniciativa. Bom, como eu trabalho com esse projeto de distribuição gratuita de livros, eu tenho sempre livro no carro. E toda vez que eu encontro uma criança, eu não consigo resistir e acabo dando um livro. E eu acho que é delicioso, porque as crianças gostam da leitura. Então a criança que está pedindo esmola, na hora que eu chego e entrego um livro, ela automaticamente ela para de pedir esmola e vai sentar para ler. Quer dizer, ela começa a fazer uma coisa muito mais útil, muito mais agradável para o dia dela. E leva o livro para casa, contente, feliz. E é ao acaso, você pega o seu carro, deixa o carro cheio de livros e vai, enfim, fazer o que você tem que fazer. Se no caminho aparece uma criança pedindo esmola, você dá um livro. A aceitação é boa e tem alguém que recusa? Não, nunca, pelo contrário. As crianças que estão, a que pede para mim, ganha o livro e fala, olha só o que eu ganhei. Aí vem um monte e eu acabo acabando com os livros rapidinho. Eu tenho sempre livro no carro, sim, mas eles acabam rápido. Se eu encontro muitas crianças pelo caminho, eu fico sem livros no instante. A ideia, como é que nasceu essa ideia fabulosa? De distribuir livro gratuitamente? Sim. Eu tenho 2 filhos pequenos e quando eles eram bem pequenininhos, eu sempre gostava de ler para eles e via quanto custava, quanto pesava no meu orçamento comprar um livro. E se pesava para mim, imagina para as pessoas que recebem salário mínimo, que têm mais dificuldade ainda. Então, isso sempre me incomodou. E, além do que, os livros que eu comprava não tratavam diretamente de alguns assuntos como cidadania, ética, preservação do meio ambiente, que é uma preocupação minha. Então eu resolvi juntar uma coisa com a outra e buscar parceiros para fazer esse trabalho. Mas, Patrícia, você escreve livros. Os livros que você distribui são seus, não é assim? Os livros que eu distribuo são meus, na sua maioria. Eu estou fazendo projetos agora com livros de outros autores. E sempre que eu tenho livro na minha casa, que já não tem nenhuma criança que lê mais, eu saio com eles no carro para doar, para a biblioteca, para crianças que eu encontro. Enfim, mas a grande maioria são meus livros, porque os outros acabam fácil, né? Acabam rapidinho. Dá para arriscar uma média, num mês, quantos livros você distribui nos faróis da cidade de São Paulo? Ah, muitos. 100, 150. Como é que você define o livro em si, principalmente na vida de uma criança? Eu acho que o livro é um amigo, é um companheiro para todas as horas. Eu acho que é o melhor amigo de todos, porque ele só fala com você quando você está a fim de falar com ele. É super legal. Ele fica quietinho até a hora que você abre e ele começa a contar uma história bacana para você. E nenhum amigo é assim, né? Os amigos geralmente estão falando toda hora com a gente. Então, eu acho que o meu sonho é que a criança tenha cada vez mais nos livros os seus amigos. Por isso que eu faço essas distribuições, inclusive em escolas públicas também, para fazer com que a criança seja cada vez mais amiga do livro. E assim a gente vai ter um país de pessoas, cidadãos conscientes. Quando começou esse seu trabalho? A ideia de fazer livros e distribuir gratuitamente começou em 95, final de 95, começo de 96. Mas o trabalho efetivo de distribuição começou em 97. Quer dizer, eu consegui o primeiro patrocínio em 96, uma empresa chamada Rigesa, de Campinas, que nem era de São Paulo, eu fiz a distribuição em São Paulo, né? E aí a primeira distribuição foi no Dia da Criança em 97. 8 anos, qual foi o resultado? Você tem como mensurar isso? Como é que ficou o retorno? Ah, eu tenho. Eu acho que hoje em dia a gente consegue conversar sobre livros com uma facilidade muito maior. As escolas entram direto em contato comigo pedindo livros. Os professores estão sempre solicitando livros para distribuição, para fazer projetos de leitura, porque existe essa falta de acesso ao livro de leitura. O governo distribui livros didáticos, mas livros de leitura vão para as bibliotecas. E
as crianças geralmente têm um acesso mais dificultado às bibliotecas. Então, eu acho que nesses 8 anos o resultado foi positivo. A gente distribuiu 17 milhões de livros já. Parabéns, excelente. Excelente, é fundamental para a leitura do Brasil. Assim, afinal de contas, o brasileiro lê ou não lê? Eu acho que o brasileiro é apaixonado por livros. Você pode dar livro para qualquer criança que ela vai começar a ler na hora que você entregar. Agora, a partir do momento em que o acesso é dificultado, as crianças são obrigadas a ler livros que não são do interesse dela naquela hora, depois tem prova, o assunto não é muito bem abordado na escola, as crianças começam a se afastar, o adolescente mais do que a criança começa a se afastar da leitura e a leitura acaba se tornando um peso em vez de ser uma coisa gostosa. Eu acho que é só uma questão de trabalhar e de facilitar o acesso, porque se o livro certo chegar na mão da criança da idade certa, eles vão se tornar amigos inseparáveis. Na cidade de São Paulo, você já percebeu, outro dia, você entregou um livro para uma criança semana passada e passou pela mesma rua e viu a criança lendo o livro. Isso aconteceu ou não? E se caso tenha acontecido, o que você sentiu? Não, já aconteceu sim, principalmente perto da minha casa, porque eu passo mais vezes e distribuo mais livros. Eu fico super contente, é exatamente isso que eu quero, que a criança se torne amiga do livro. É a Patrícia Seco, fazendo um trabalho maravilhoso em benefício da cultura das crianças brasileiras. É mais uma curiosidade aqui da cidade de São Paulo.